Procedemos então ao lançamento dos pilares, assim como manualmente a análise que nós fazemos, né? Tradicionalmente sempre se inicia pelos pilares, primeiro pelo lançamento dos pilares. Da mesma forma, né? Nós estaremos fazendo aqui para o nosso edifício, que vai ser dimensionado, que vai ser calculado através do software. Mas antes de nós estarmos iniciando propriamente dito o lançamento dos pilares, eu vou fazer uma pequena configuração aqui na entrada gráfica. Então, em configurações, vamos procurar aqui entrada gráfica. Nós vamos configurar como esses elementos estruturais vão estar aparecendo no croquis. Tá? Lembrando, a gente fez aquela primeira configuração lá inicial, tudo na arquitetura, na aba arquitetura. Agora, o lançamento propriamente dito dos elementos estruturais serão feitos através da aba croquis. Então, aqui, por exemplo, em pilares, nós podemos escolher, né, o tipo de achura que representa um pilar que morre, um pilar que passa e um pilar que nasce. E essas são achuras já bastante conhecidas, né, em projetos estruturais, então eu vou manter, mas só para que vocês saibam, né, quando for uma achura sólida, significa que é o último pilar daquele lance, né. Se não tiver achura nenhuma, né, é o pilar que passa, e o pilar que nasce vai estar aqui em linhas a 45 graus. A mesma coisa para viga, né? As vigas também têm as suas diferenciações. Texto, aí a gente pode colocar aqui, né, texto. Indicar seção no maior trecho, então a gente indica as dimensões da viga. Eu sempre gosto de deixar habilitada a dimensão da viga. Então, vamos habilitar aqui. Cargas nos trechos, o carregamento também que é aplicado em cada viga, ou seja, esse carregamento vem lá da ação das paredes, também eu deixo habilitado aqui para que apareça esse carregamento. A elevação, vocês podem colocar, aí vai aparecer o nível da viga, mas eu acho assim que acaba poluindo um pouco a entrada gráfica do croquis. Vamos lá, e lajes, o que a gente pode estar configurando aqui para as lajes? Exibir as nervuras e vigotas, né? E a espessura. A espessura é legal que durante o processo de lançamento a gente também enxergue essa espessura da laje. Tá? Então, aqui estão feitas as nossas configurações iniciais. Texto da seção, também vou colocar aqui, vou habilitar em pilares o texto, né, o texto da seção, ou seja, com as dimensões dos pilares. Vamos então ao comando que vai possibilitar o lançamento de um pilar. Todos os comandos de lançamento nós vamos encontrar aqui, ó, no menu Elementos. Então, nesse menu Elementos, nós temos, né, fundações, pilares, vigas, lajes, escadas, mas o que nos interessa nesse momento são os pilares. Adicionar. E aí nós já temos aqui a janela propriamente dita para o lançamento dos pilares. Então, ele já vai mostrar para a gente uma ordem sequencial da numeração dos pilares. Vocês não precisam se preocupar com relação àquela nomenclatura que eu já ensinei, né? Que a numeração é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por quê? Porque existe um comando aqui no software que já faz essa numeração de forma automática. Então, vocês não precisam inicialmente, não precisam se preocupar com o lançamento dentro dessa sequência, né? Ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se de repente você perceber que precisa colocar mais um pilar numa determinada viga, não tem problema, você insere e depois faz a renumeração dos pilares. Para esse pilar, que inicialmente eu estaria lançando esse pilar no canto, né? Deixa eu deslocar aqui para mostrar para vocês. O pilar estaria sendo lançado nesse canto.
Se trata de um ambiente externo, né? Então, esse pilar tem um contato direto com o ambiente externo. O vínculo desse pilar vai ser considerado como um vínculo engastado, né? A gente está falando de uma estrutura que tem um monolitismo, né? Que permite a gente considerar com um vínculo engastado. A dimensão é retangular, com as seguintes dimensões. Lembrando que nós vamos ter o B sempre como a menor dimensão. Eu vou colocar aqui 14 e a maior dimensão 30, porque dentro já da minha análise do pré-dimensionamento, análise essa que vocês também já realizaram, né? Eu tenho, para esse prédio com esse número de pavimentos, eu tenho esse valor aqui de um pilar de 14 por 30. Então, basta isso, né? A rotação, na verdade, a gente vai definir no momento aqui do lançamento. Vou clicar em OK e vou partir para definir aqui o ponto, né? E a rotação desse meu pilar. Então, inicialmente aqui eu vou clicar no vértice e eu vou escolher qual é a rotação do meu pilar. Então, eu vou trabalhar com o pilar dessa forma aqui, ó, em pé, né? Então, eu vou ajustar aqui, cliquei, então fixei a posição do pilar, fixei a rotação do pilar, né? E agora eu vou definir, vejam, o quadrante, vocês estão observando? Eu estou rodando aqui o quadrante, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu vou lançar ele aqui, ó, no segundo quadrante. Então, no momento que ele estiver posicionado no segundo quadrante, eu vou dar um clique aqui. E agora, eu vou ter que rolar um pouquinho aqui para baixo para mostrar para vocês. Pilar deslocado. Aqui a gente pode considerar um deslocamento do pilar. O que seria esse deslocamento do pilar? Lembrem-se que isso aqui é uma planta, inicialmente é a planta arquitetônica, ou seja, a dimensão das paredes. Considerando que nessas paredes existe um revestimento, um reboco, que geralmente é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aqui, nesse caso, até essa parede tá bem estreita para um pilar de 14 centímetros, mas eu vou colocar aqui para ficar exatamente no eixo um deslocamento de 0,5 centímetro, né? Porque vai ficar 0,5 centímetro de revestimento para um lado, meio para o outro. Na prática, a gente sabe que é muito difícil alcançar esse revestimento. Eu, particularmente, nos meus projetos, acabo trabalhando sempre com paredes de 17, porque a gente tem até 1,5 centímetro de reboco para cada lado. Então, já apareceu aqui o meu pilar, né? Eu vou repetir o comando para lançar os próximos. E vejam que ele já guarda, ele já registra as últimas informações. Ó, 14 por 30, engastado, ambiente externo. Vou lá para o outro canto, aqui para o canto inferior. Definir. Vamos colocar numa outra rotação. Vamos definir a rotação, definir o quadrante e definir o deslocamento. Vejam, já está registrado aqui que é um deslocamento de meio. Dá Enter, já está aqui lançado o pilar 2, né? Está mostrando que é um pilar que nasce, né? Ou seja, o primeiro pilar aqui, e a dimensão de 14 por 30. Tá? Então, agora a gente vai continuar o lançamento de todos os pilares dentro dessa planta.